Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos. Repensarmos as nossas vidas, repensarmos quem somos diante de Deus, entendermos a vontade do Pai e a ela nos submetermos. Por isso, com quem e como compartilhamos as nossas vidas. Isso é extremamente importante entender. E nós vamos usar um texto do Velho Testamento, lá em 1 Reis 11, 1 e 2, que a gente acha que não se corrompe, mas nós nos corrompemos e nos deixamos ser corrompidos se não obedecemos certos princípios. E precisamos entender que não se trata de isolacionismo, mas sim de entendermos quem fundamenta, quem nos ajuda, quem faz parte do nosso viver, que nos ajuda nessa jornada de crescer, amadurecer, para jamais nos afastarmos. Salomão fez certas escolhas que eram contrárias à natureza de Deus, à vontade de Deus e ao querer de Deus. Diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires a seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. O que a gente precisa entender disso? Não é questão, não estamos tratando aqui questão de casar, não casar, de coisa, mas é entendermos o quanto a comunhão é importante e com quem mantemos comunhão. A coisa mais importante compreendermos é que nós fomos chamados por Deus para o mundo. Esse é o aspecto, ou seja, nós devemos viver no mundo, expressando Deus ao mundo, como uma família, como um corpo. Mas como podemos viver isso? Essa é a questão que a gente precisa entender, e entender o Evangelho nessa perspectiva, o reino de Deus, entender que fomos feitos nova criatura, que somos filhos, que estamos para revelar a imagem do Filho, fomos feitos à sua imagem, e que nós não podemos ser rebeldes à vontade de Deus, mas submetermos a essa vontade. Mas como nós fazemos isso? Como nós podemos viver a vontade de Deus? Não é no nosso isolacionismo, não é na nossa vida sozinha, e nem é achando que somos igreja na totalidade, porque o Espírito de Deus habita em nós. Não somos individualmente igreja. Nós somos igreja quando vivemos em comunhão, quando andamos juntos, quando estamos juntos. E quando entendemos que o nosso propósito como família é revelarmos o Pai ao mundo, sermos expressão, sermos a luz neste mundo pelas obras que realizamos, não na nossa individualidade, mas na expressão de corpo, no manifestar de Cristo ao mundo. E é através da igreja, o corpo de Cristo, que nós revelamos Deus ao mundo. Não somos sozinhos, não estamos sozinhos e não vivemos o reino de Deus sozinho. Por isso que Jesus disse: onde tem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Por que a gente precisa entender isso? Porque é através dos relacionamentos, da comunhão, que nós expressamos. E é através da comunhão que nós ajudamos uns aos outros a permanecermos nessa jornada. Quando afastamos dos irmãos, o que na realidade acontece conosco é algo normal, de começarmos a afastar dos fundamentos que norteiam a nossa vida, de fé, de viver uma vida que agrada a Deus, e começamos a adotar valores da natureza humana que não traduzem o Pai. Não revelam o Pai ao mundo e nem revelam o seu reino. É isso que nós precisamos entender. Evangelho não se vive sozinho, não se vive isolado, e nem andando no meio de estrangeiros ou na realidade de pessoas que conhecem a Deus, como se fosse possível nós sozinhos viver o reino de Deus. Não vivemos. Mas como igreja, estando no mundo, revelamos o Pai, precisamos da comunhão, precisamos do andar uns juntos com os outros, pois só assim podemos compartilhar nossas vidas da maneira que, crescendo, amadurecendo, a gente revele e ajude aquelas pessoas que não conhecem o Pai a vir para o Pai, a andar com o Pai, a se submeterem à vontade do Pai.
pois se estivermos sozinhos, a probabilidade é de que nos afastemos do Evangelho, nos afastemos da vida e do andar com Deus. Precisamos parar. Precisamos repensar a maneira de viver, pois é nas nossas contradições, nas nossas diferenças, que nós ajudamos uns aos outros na jornada, no crescer, no amadurecer, pois entendemos que a nossa vida se trata de um sacrifício, de uma oferta em favor do outro para que ele possa crescer. E nessa jornada nós crescemos, nós amadurecemos, porque entendemos o sacrifício de Cristo, entendemos a oferta de Cristo. Que a graça de nosso Deus, o amor de nosso Pai e a comunhão seja algo presente para que jamais nos afastemos das verdades, daquilo que seja o querer e o desejo de Deus para nós. Que a gente possa honrar, glorificar a vida uns dos outros, santificar a vida uns dos outros, por a expressão daquilo que somos, do que Deus fez em nós e do seu propósito, que a gente seja expressão dele neste mundo. Que a graça, a paz e o amor de nosso Deus nos conduza nessa jornada de amadurecer, crescer e compreender o querer do Pai. Que o Senhor seja conosco, nos dando sabedoria, graça e entendimento, mas que haja em nós um coração desejoso de conhecer sua vontade para sermos expressão e não nos corrompermos, como Salomão corrompeu. Conhecendo, compreendendo a vontade de Deus, afastou daquilo que fosse os fundamentos da vida que Deus tinha planejado para aquele povo. Mas ele se afastou. E nós não podemos nos afastar da fé, do conhecimento, do crescer, do amadurecer, para compreendermos a vontade de Deus e sermos expressão dele neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.